Bom dia a todos e todas. Mais uma reflexão atemporal. Hoje quero fazer um pouco diferente. Falar um pouco mais de mim mesmo, embora esteja tudo na rede aí, para que as pessoas possam responder uma questão. Quem é esse cara que vive falando de vários assuntos aí? Quem é ele mesmo? Então, eu sou Maurílio Nogueira, nascido em Viçosa, morador de Juiz de Fora há mais de 20 anos, e que pude fazer alguns cursos que me ajudaram bastante ao longo da minha vida, embora tenha sido filho de mãe analfabeta e pai de segundo ano primário. Comecei a ler aos 10 anos de idade, mais ou menos, uma seleção chamada High Digest. E aí sempre tem muitos livros, nunca parei, sou um quanto mais leitor. Eu fiz o mestrado na Unicamp na década de 80, que me rendeu muitos avanços na área de educação e outras mais. Eu assisti às aulas obrigatórias e às aulas de ouvinte em várias áreas. Sempre ficava na Unicamp o dia todo. Fui aluno do professor Rubem Alves, Paulo Freire, Demerval Saviani, citando alguns nomes, né? O Muniz de Rezende, filosofia, e assim por diante. Fui professor da UFOP, como disse, da UFJF, agora, até recentemente, e tempo grande foi na Universidade de Viçosa, onde eu me formei em pedagogia em 76. Sempre lendo em várias áreas, interessado na questão de comparando sociedades, modos de produção, né? Tive alguns trabalhos apresentados em Cuba, me interessei por aquela pequena ilha, agora com tantos problemas. Agora não sempre teve os problemas do boicote antigo, mais de 70 anos já, quase 70, dos Estados Unidos. Estudo bastante sobre o que está acontecendo hoje na China, né, que está indo de vento em popa no seu desenvolvimento, com um regime tanto misto, aproveitando as questões da dinâmica do capitalismo e, ao mesmo tempo, a administração comunista. É uma coisa, talvez, que Marx não pensou nesse híbrido, mas que está dando certo. Estou olhando bastante isto em várias fontes que a gente vai pesquisando. A área de psicologia, a área de educação e trabalho e a área de filosofia da ciência são áreas que eu vim lecionando, e para lecionar estudo bastante essas áreas. Me interesso também pela área de espiritualidade. Tive muito contato com a Igreja Católica e outros mais, então me interessei muito desde cedo pela questão da espiritualidade, pela transcendência. Tenho andado, portanto, nesses caminhos, com várias áreas de leituras. Marcelo Gleisi hoje me chama bastante atenção. Luiz Pondé me chama muita atenção. Da alma ao corpo físico, falei ontem sobre isso, mostrando um trabalho que apresentei no meu curso de psicanálise, que fiz também algum tempo atrás, sobre a afetividade como produção, como prevenção e cura de doenças. Já falei isso ontem. Escrevi sobre a consciência. Meu mestrado foi a produção sócio-histórica da consciência. Hoje, na psicanálise, me interesso muito pelo inconsciente. E venho acompanhando também pessoas, e mesmo a partir de mim mesmo, tentando ver quais as relações, como é que dialoga a religião, a espiritualidade com a psicanálise. Está saindo bastante coisa nessa área também, sobretudo na área de Freud, de Jung, né? Venho passando sobre essas questões. E tenho um consultório e também troco ideias com essas áreas, né? Psicanálise, que vai estudar o inconsciente, os desejos, e as questões espiritualizadas, de espiritualidade. Tenho conhecimento que na Universidade Federal de Juiz de Fora tem uma área de estudo sobre saúde e espiritualidade. Então acompanho bem de perto essas questões, que tudo tem dois lados. É preciso a gente não ter uma visão só negativa de religião, de gente que está ainda trabalhando com a ideia de Deus, com isso tudo, como se fosse coisa de ignorantes, coisa de pessoas superadas. Entendo a ciência como sendo a coisa mais interessante. Todos nós devemos ter acesso ao avanço da ciência, mas sabendo que, como diz o Einstein,
A ciência sempre vai esbarrar num canto escuro no real, por mais que avance. Há mistérios. Falando de outra maneira, por mais que a ciência avança, haverá sempre um canto escuro de real. É do Einstein essa frase. Então não vejo a ciência como dogma, como verdade definitiva. Aliás, vejo qualquer forma de saber como saber histórico, válido até que se prove o contrário, e válido porque ninguém, dentro de certas circunstâncias. Ortega y Gasset falam que o homem é ele e sua circunstância. Não podemos desconsiderar a circunstância histórica do mundo inteiro que estamos vivendo, que vai trazendo novos problemas e também buscando novas soluções para velhos e novos problemas. Então, estudo direto, tenho toda esta vontade de gastar meu tempo agora de aposentado, né, pelo menos da universidade, de estar contribuindo nessas pequenas falas que tenho aqui diariamente, reflexões atemporais. Espero estar contribuindo com alguma coisa que não é aprofundamento, são disparos que eu faço aqui de ideias que vão me aparecendo. Eu escrevi 3 livros, Semeando Ideias, já há algum tempo, onde eu juntei vários assuntos tratados com alunos, apresentados em congresso, que apresentei em Cuba e mesmo aqui, e fazendo palestra. Depois resolvi também que minha tese de mestrado na Unicamp, a produção sócio-histórica da consciência, fosse transformada num livro. E o Fernando Heine me deu força e saiu esse livrinho. Depois também escrevi um livro menor um pouco sobre religião, desejo psicanalítico e transcendência. São os 3 livros que andei escrevendo nos últimos anos. E ando agora pensando em trabalhar o relativismo entre livre-arbítrio, tão decantado pelas pessoas todas, e ao mesmo tempo as forças do inconsciente que atuam mais do que o livre-arbítrio. Então muita gente joga pesado o livre-arbítrio como sendo eu sou dono de mim mesmo, e ao mesmo tempo a gente sabe que o inconsciente é quase que morando dentro da gente um outro ser que limita aquilo que a gente faz, pensa e fala. E tenham cuidado de achar que tudo tem 2 lados. Diante da religião e da espiritualidade, não tenho opinião formada direta, sou bastante agnóstico. As coisas que são misteriosas, a gente não opina nem contra nem a favor até então. E vamos aguardando que a ciência possa ir trazendo ilustrações, possam dirimindo dúvidas e mistérios que ainda povoam a nossa mente. Ontem escrevi sobre a questão de como é que fica Deus, né? Há várias obras sobre isto, mas o Nis de Rezende, na Unicamp, colocou aquela frase dizendo: Deus é uma casa que muda de morador constantemente. Ele não desaparece, vai mudando de casa, vai mudando de morador. Na casa vai mudando de morador. Para uns, hoje Deus é o poder. Para outros é o dinheiro. Para outros é a ciência também dogmatizada, deixando então de ser ciência para ser quase que uma religião. Para outros, são outros assuntos que vão surgindo, outros moradores. Não desaparece, portanto, a questão de que Deus é uma casa vazia, mudando de morador constantemente, não é vazia, está sempre mudando. E seus santos também. O Rubem Alves fala também, e já falei isso ontem, estou repetindo, que algumas pessoas, alguns sistemas tentaram acabar com a religião, aboliram Deus pela porta da sala, deuses, o Deus, e ele retorna pela porta da cozinha com outros nomes, né? É da cultura quase que mundial e muito na nossa, as pessoas ainda usar muito religião, Deus no seu dia a dia. Então a gente tem que trabalhar com isso e ver o que Marx falou sobre a religião. A definição de Marx chega a ser poética. Ele diz: religião é o suspiro da criatura oprimida que se contorce no mundo do qual o coração se ausentou. E a gente está vendo o coração se ausentar no mundo mesmo. Guerras, né? Problemas de todos os tipos, as pessoas agindo muito mais pelo ódio do que pelo amor. Hoje entendo que Deus, a casa que eu tenho, que mora lá dentro, é o amor, ou é a energia original, que é incriada, indestrutível, está em toda parte e povoa a nossa vida.
assim como o amor deve povoar nossa vida para que o mundo seja melhor. Então, o meu conceito de Deus é energia e é o amor. As outras falas, a gente respeita todas as definições de Deus, né? Esse Deus da guerra, Deus que vai julgar a gente, Deus que vai fazer com que a gente seja um robô, e vai teleguiar nossa vida. Não acho que é por aí, mas respeito as pessoas que pensam assim, até que elas possam também ter acesso a novas reflexões sobre essa função de Deus. O Einstein também disse, eu li esses dias, eu creio no Deus que criou os homens, mas não creio no Deus que os homens criaram. O Nietzsche vai dizer também sobre a morte de Deus. Ele não está falando da morte do amor, dessa energia primeira. Ele está falando da morte dos deuses que os homens criam, que de fato, muito mais produtores de hipocrisia, produtores de comando das pessoas para os seus interesses, que deixam de ser interesses espiritualizados para ser interesses muito mais materializados. É dinheiro, é tudo isto. E as guerras mostram isto. Não existe guerra religiosa. Isso é aparência. É guerra econômica com a chancela ou com a aparência de guerra religiosa lá pelos mundos que estão hoje sempre em guerra. Então eu leio muito, fico atento às coisas que vão acontecendo, né? Vejo o futebol hoje como sendo uma grande catarse para as pessoas que ainda falam de Brasil, né? Nós queremos um Brasil sem analfabetismo, o mínimo, um Brasil que possa ter uma longevidade de qualidade, um Brasil que possa ser realmente visto não só como país do futebol, mas é importante também respeitar que, sendo bom no futebol, ele fica mais visível na grande mídia. Isso é importante também. Então, eu não tenho uma posição fechada de contestação ou de crítica a todas essas questões de religião, espiritualidade e os modos de diversão hoje. Posso não gostar de alguns, mas não quer dizer que eu vou abominá-los. Tenho uma posição crítica. Essas coisas que eu trago hoje aqui, e da fala que eu tive ontem, só para passar limpo, né? Eu coloquei que nossa cultura é uma cultura marcada por religião, religiões, deuses, e é preciso ver tudo pelos dois lados, né? Sou escritor e conheci de perto o Leonardo Boff, como já falei, o Rubem Alves e tantos outros que têm um conhecimento bastante grande dessa questão religiosa e que não pode ser vista só por um lado. Se de um lado a religião aliena, por outro lado ela também pode ser vista como uma crítica à sociedade que está aí. Quando a gente vê escrito atrás dos caminhões, em Deus eu confio, a frase quer dizer, não confio nos homens, na justiça dos homens. Então é preciso que o mundo, as sociedades, possam ser mais aceitas, a gente possa acreditar mais nas autoridades, a gente possa conviver mais com pessoas que devem ser nossos exemplos, para que a gente possa gostar da vida na Terra e não ficar jogando para o outro mundo a nossa felicidade, a nossa utopia de que possa haver outros mundos onde a gente possa viver com mais felicidade, que aqui é o lugar do sofrimento. Não, aqui é o lugar da vida. E a vida é uma grande escola, diz também o Kardec. Eu tenho contato com o Espiritismo, não sou espírita, mas tenho um contato bastante grande com as leituras espíritas. Kardec dizia que a vida na Terra, a Terra é uma grande escola. Estamos aqui para aprender e não para punir, pagar pecados, etc. Não acredito, por exemplo, na questão da pessoa do Jesus Cristo que veio aqui para pagar os nossos pecados, né? Ele veio aqui para nos ensinarmos como viver melhor. E pouca gente, de fato, é cristão nesse sentido, é Cristo nesse sentido. O cristianismo deixa muito a desejar, como todas as religiões, naquilo que prometem e não cumpre a fazer um homem melhor. Muitas vezes é hipocrisia, é domínio sobre as culturas, e a gente percebe isso hoje com clareza. Então eu estou falando esse monte de coisa para dizer quem sou, não é? Espero que vocês gostem de conversar sobre esses assuntos e 3 a 10 minutos são as reflexões que eu faço, chega até vocês e posso retornar para mim em termos de concordância, discordância, enriquecimentos, não é? Não basta clicar lá,
é importante, eu gostaria muito de estar escutando vocês também naquelas questões que provocam. Muito obrigado e tenhamos um bom dia.